Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 24 de setembro de 2021, o nosso sextou. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente que tá crescendo no YouTube, tá? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sextou amanhã. Normalmente a nossa grade de sexta-feira é sempre um pouquinho mais fraca, porque é aquele aquecimento pro final de semana, mas confesso pra vocês que a gente tem jogo interessante e eu quero sim tomar uma gelada na conta da velha que banca a gente. Só que antes preciso dar um aviso aqui da 1xBet, que é apoiadora do nosso canal. Ela tá com um bônus muito legal pra quem é novo cadastrado. Cadastrou lá, colocou o cupom MundoBet, ó, vou repetir, ó, MundoBet, tudo junto, você vai ganhar o dobro do seu depósito até R$ 1.200. Colocou 200, vai ganhar 200. Colocou 800, vai ganhar mais 800. Colocou 1.200, vai ganhar mais 1.200. Só que a coisa que eu peço para vocês é dar uma olhada lá nas regras e regulamentos. Todo bônus tem, então você dá uma olhada lá para você participar direitinho, tá bom? E a 1xBet é uma casa confiável, uma casa que, pô, uma das maiores casas do mundo, é parceira do Barcelona, do Liverpool e de outros grandes times, então pode confiar, selo safezada do MundoBet. Agora vamos para os jogos de amanhã, sexta-feira. Primeiro jogo pela segunda divisão da Dinamarca, às 2 horas da tarde, temos Køge enfrentando o Fredericia. Primeira coisa que eu quero alertar para vocês é a race. Se você olhar aqui, ó, o Køge, ele não vence pelo menos as 5 partidas. E o Fredericia vinha bem até perder a última. Vamos dar uma olhada na tabela que fica melhor. Fredericia é o segundo colocado em 9 jogos, ganhou 6, empatou 2, perdeu apenas 1, fez 19 gols, sofreu 11, é um time over. Já o Køge, em 9 jogos, só venceu 1, empatou 3 e perdeu 5, fez 10 gols, tomou 17, é um time que toma bastante gol também. Se a gente colocar aqui, dá uma média de quase 2 gols por partida que ele sofre. Agora vamos para o histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e em 5 também ambas marcam. Já o Fredericia, ele vem de 10 jogos sem perder para o Køge. Freguesia aí tá dominando. Vamos dar uma olhada agora na sequência das equipes. O Køge não vence há 9 partidas, vem sofrendo gols em todas as 9 e das últimas 8, 6 ambas marcam. Já o Fredericia, das últimas 6 em 5, ambas marcam. E das últimas 5, 4 venceu o primeiro tempo. Na temporada passada, quando elas se enfrentaram, foi 3-0 para o Fredericia e 2-1. Bom, para esse jogo aqui, o que eu gostaria de explorar? Primeiro, esse péssimo momento que vive o Køge, aliado ao fato dele ser freguês do Fredericia. Vou até repetir para vocês, o Fredericia não perde para o Køge há 10 partidas e o Køge está há 9 jogos sem vencer na atual temporada. Então acredito que dá para a gente explorar esse momento e buscar um Fredericia empate anula. A gente joga ali com empate em caso de zebra, tá bom? A gente fica safezada. Uma outra coisa que a gente pode explorar, que aí é mais safe ainda, é buscar o mercado de gols. Acredito que mais de 1,5 gols tem muita chance de bater e para quem é ousado buscar um ambas marcam, vem muito quente. A gente viu ali que a maioria dos jogos entre as duas equipes acaba saindo gol para os dois lados. Então é isso, eu vou ficar com esse vitória e empate nulo aqui que vai estar pagando mais. Placar para mim, 2-1 para o Fredericia. Às 3 horas da tarde, indo para a segunda divisão da Holanda, temos o jogo aqui do ADO enfrentando o Roda. Roda é um time muito querido aqui do canal, um time que eu gosto muito de entrar no over. Falar nisso, essa liga aqui eu sempre gosto de lembrar, toda sexta-feira tem rodada da segunda divisão da Holanda e é uma das ligas mais overs que tem, tá bom? Quando eu falo over, quer dizer que em suas partidas tem bastante gol. Então, se você explorar aqui um ambas marcam, mais de 1,5 gols aqui, na maioria dos casos você vai até o mais de 2,5 gols também, você vai conseguir, tá bom? Você que gosta de trabalhar no mercado de gols, essa liga é ótima. Separei um jogo dessa liga aqui, que eu gosto muito de falar dos jogos do Roda, até porque o mais de 1,5 gols dele normalmente paga um pouquinho mais, paga ali em torno de um pouquinho acima de 1,20. O ADO é um time que acabou de cair para a segunda divisão, um time que estava figurando na primeira. O Roda, ele sempre fica batendo na trave, quase sobe, mas nunca sobe. Só que não tô aqui para falar do mercado de resultados, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente tem pelo menos 3 gols e dos últimos 6, em todos os 6 ambas marcam. O ADO vem de 3 vitórias seguidas contra o Roda, foi até na época que ele subiu também, deixa eu ignorar isso aqui. Vamos lá. Tanto o ADO quanto o Roda, eles vêm de 3 jogos de invencibilidade. O ADO dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols
E o Roda, dos últimos 7, em 5 também, a gente teve pelo menos 3 gols. Então, sem enrolar muito aqui, busco mais de gol e meio, safezada Mundo Bet, mas você quiser ser um pouquinho mais ousado, o ambas marcam e o mais de 2 gols e meio vem muito quente, até porque essa segunda divisão da Holanda é muito over. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O ADO em 7 jogos fez 14 gols, é uma média de 2 gols por partido do ataque e sofreu 11, também dá uma média ali de quase 2 gols que ele sofre. Já o Roda em 7 jogos fez 15 gols e sofreu 11, ainda tem um golzinho a mais que o ADO. Então, tendência da gente ver um jogo aberto, são duas equipes que vão brigar ali em cima pelo acesso e cravo sim, mais de gol e meio, placar para mim 3-2 para o ADO. Também às 3 horas, só que agora pelo Campeonato Português, temos jogo do atual campeão Sporting enfrentando o Marítimo. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? O Sport tem 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, está invicto ainda na competição, fez 10 gols e sofreu 3. Pode ver que é uma defesa muito boa, em 6 jogos sofreu apenas 3 gols. Já o Marítimo em 6 jogos venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu 2, fez 6 gols e sofreu 8. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under. Dos últimos 7 jogos, em 6 a gente teve menos do que 3 gols. O Sport é um time under, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Marítimo está a 4 jogos sem vencer. Dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Enfim, não vou enrolar muito aqui. Para mim é jogo para o Sport vencer. Acredito até numa vitória tranquila, porque a última vez que o Sport jogou em casa, o Sport tomou 5-6 do Ajax, acho que foi 6-1. Aí ele jogou fora contra o Estoril, venceu e agora vai jogar de novo em casa. É o jogo para ele vencer bem e, porra, porque a torcida, na moral, deve estar mordida de ter levado uma goleada na Champions League, tá? Então, analisando esse fato, a torcida vai estar lá, eles vão estar empolgados, querendo mostrar realmente serviço. Vejo sim o jogo com uma certa tranquilidade. Placar para mim 2-0 para o Sport. Nem falei, né? Eu vou explorar a vitória. Não vou ficar no mercado de gols, porque o histórico do confronto é under. Na temporada passada o Sport venceu os 2 jogos e tem tudo para vencer também, tá legal? 3h30 da tarde, indo para o campeonato alemão, temos o jogo do Brabo de Munique enfrentando o Fürth. Tropa, não tenho muito o que enrolar nesse jogo aqui. O Fürth é um time que acabou de subir para a Bundesliga 1 e está sofrendo muito. Se eu mostrar aqui a classificação, ele é o lanterna em 5 jogos. Ele tem 1 empate, 4 derrotas, fez 3 gols e sofreu 13. O time está sofrendo muito, tá? Vai pegar simplesmente o Brabo. Brabo em 5 jogos tem 20 gols. O Bayern de Munique, vou repetir para vocês. Em 5 jogos ele tem 20 gols, sofreu 4. Quase todo joguinho está sofrendo um gol também. Então é o seguinte... Só tem 2 opções aqui para a gente buscar. A primeira é buscar uma vitória no primeiro tempo do Bayern, igual a gente fez na última rodada. O Bayern até meteu 3-0, 4-0 só no primeiro tempo. Ou a outra opção que a gente tem aqui é buscar o mercado de gols. Só que é buscar mais de 2 gols e meio, mais de 3 gols e meio, mais de 4 gols e meio, tá? Só que aí já fica um pouquinho arriscado. Eu cravo aqui o mais de 2 gols e meio, safezada para colocar no bilhete, e um mais de 3 gols e meio se você for um pouquinho mais ousado. A tendência é que seja um sacode do Bayern de Munique. Pode ser que não seja, muitas vezes a gente fica esperando muitos gols e acaba não saindo, só que a probabilidade disso acontecer, ela é muito maior do que não acontecer. Então, quiser explorar mais de 2 gols e meio, 3,5, show de bola, placar para mim 5-1 para o Brabo de Munique. 4 horas da tarde, indo para a segunda divisão da Inglaterra, temos o jogo do West Bromwich enfrentando o Queen's Park Rangers, também conhecido como QPR. Se você ver na casa de apostas, provavelmente vai estar QPR, que é a abreviação. Vamos dar uma olhada na classificação. O West Bromwich é um time que acabou de cair para a segunda divisão e provavelmente vai subir. Tem tudo para subir, tem um elenco bom e está jogando bem. Em 8 jogos, tem 4 vitórias e 4 empates, ainda não perdeu nessa segunda divisão, fez 14 gols e sofreu 7, é um time over. Já o QPR, em 8 jogos, ganhou 3, empatou 3 e perdeu 2, é um time regular, só que em 8 jogos ele fez 16 gols e sofreu 12, é um dos times mais overs que a gente tem aqui. Quiçá, eu acho que ele é até o mais over de todos eles. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram ambas marcam. O West Bromwich não perde para o QPR há 4 partidas, só que assim, eles estavam em divisões diferentes, né? E acaba não contando muito pra gente. O West Bromwich, não vou nem botar que ele tá 4 jogos sem perder, porque ele tá invicto no campeonato. Tá, há 3 jogos sem vencer também, anda empatando bastante. Dos últimos 5 jogos do West Bromwich, em 4, a gente teve menos do que 3 gols. Só que o QPR é um time muito over, tá? Vem sofrendo gols há 4 partidas, das últimas 5 em 4,
a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam. Bom, então vamos lá para esse jogo aqui. É o seguinte, eu tenho duas opções. A primeira é explorar um casa e empate anula, analisando que o West Bromwich está invicto, está jogando muito bem, ainda vai estar jogando em casa, e é um jogo ideal para ele vencer, ele sair dessa sequência de empate, vencendo um time que também está ali próximo à parte de cima da tabela. E a outra opção aqui é buscar o mercado de gols, porque o QPR ele tem um jogo vida louca, um time maluco. Se ele tomar um gol, provavelmente vai acontecer aqui, tomar um gol do West Bromwich, ele vai para ataque igual doido, pode fazer gol, pode acabar sofrendo um gol também. Então cravo sim um mais de 1,5 gols, safezada Mundo Bet, tá legal? Se você for um pouquinho mais ousado, o ambas marcam vem muito quente. Falei com vocês, já tem 2 jogos que eu falo do QPR e esse último foi contra o Everton. O jogo foi até 2-2. É jogo maluco, tem tudo pra gente ver gols e eu cravo sim mais de 1,5 gols. Placar pra mim 3-1 para o West Bromwich. Por mais que o West Bromwich seja um time under, eu acredito que o estilo de jogo do QPR vai fazer esse jogo se tornar over, tá? Pelo fato de, se ele sofrer um gol, ele vai pra frente. Então eu cravo sim esse mercado de gols. 5h15 da tarde, voltando para o Campeonato Português, temos o jogo do Porto visitando o Gil Vicente. É o seguinte, essa briga tá legal, essa temporada, a temporada passada o Sporting disparou, foi quase campeão invicto, só que essa tá legal, porque o Porto tá empatado com o Sporting em pontos, só que o Benfica do Jorge Jesus, filho, tá voando, tá com 6 jogos, 6 vitórias, o Porto tem 2 empates junto com o Sporting, mas também estão invictos, e assim, o Porto ele precisa vencer, porque se ele não vencer e o Benfica ganhar, o que é bem provável de acontecer, essa distância vai ficando longe. E, pô, temporada passada ele já viu o Sporting ser campeão. Pô, ele não vai querer que o Benfica seja campeão também, ele fique para trás. É jogo sempre ele vencer, até porque o Porto vem de 4 vitórias consecutivas contra o Gil Vicente. Vem de 3 jogos sem sofrer gols. Isso eu tô falando confronto direto. O Gil Vicente vem de 4 jogos sem vencer, 4 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols, é um time under. O Porto ele vem de 20 jogos de invencibilidade. Nos últimos 8 jogos, em 6, ele foi o primeiro a marcar. Na temporada passada, na casa do Gil Vicente, o Porto venceu por 2-0. Então é o seguinte, sem enrolar muito, cravo essa vitória do Porto, tá bom? Não fico no mercado de gols pelo fato do Gil Vicente ser um time under, mas vejo sim com bons olhos essa vitória e acredito num placarzinho aí de 2-0 para o Porto novamente. 7 horas da noite, indo agora para a Série B, temos Goiás enfrentando o Vila Nova. Vamos dar uma olhada na classificação. Goiás é o segundo colocado, tá 4 pontos atrás do Curitiba, dá para brigar por esse título. E vai pegar o Vila Nova que vive uma situação oposta, um time que está tentando fugir ali dessa zona perigosa que está na zona do rebaixamento e proximidade também. Ele está apenas a 2 pontos do Vitória e 3 pontos do Londrina, que uma rodada pode mudar tudo. Detalhe que eu quero chamar a atenção é o fato do Goiás jogando em casa. Ele em 12 jogos ganhou 7, empatou 4, perdeu apenas 1. É um excelente mandante, perdeu apenas 1 jogo em casa. Fez 16 gols e tomou 7. Pode ver que também é um time que sofre poucos gols quando joga em casa. E o Vila, como visitante, em 12 jogos ganhou apenas 3. Empatou 2 e perdeu 7. É um péssimo visitante. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve menos do que 3 gols. Muito porque o Vila é um time muito under. Ó, dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve menos de 3 gols também. Quero chamar a atenção dos últimos jogos do Vila Nova jogando fora de casa. Ó, perdeu para o Curitiba de 1-0, empatou com o CSA, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Londrina e perdeu para o Vasco. Conseguiu perder para o Vasco. Então é o seguinte, analisando o Goiás é um excelente mandante, Vila Nova é um péssimo visitante. Goiás está ali na briga pelo título, é jogo sim para ele vencer, tá jogando em casa, mas pelo fato de ser Série B, a gente sempre tem que ir com um empatezinho anula, pra gente ficar safe aqui em casa no empate, até porque pode ser um jogo de 0-0, Vila Nova é um time que, a gente viu ali que é um time under, é um jogo muito truncado, muito fechado, e eu cravo 1-0 só pro Goiás, tá bom? Se você quiser explorar o mercado de menos gols, um menos de 3 gols e meio tem muita chance de bater, e um menos de 2 gols e meio, para quem é um pouquinho mais ousado, a gente viu ali que em quase todos os jogos do Vila Nova bate também. Eu prefiro ficar com esse mercado de resultados, esse caso empate anula e 1-0. 9 horas da noite para o Campeonato do Equador, temos o Independiente del Valle enfrentando o Técnico Universitário. Esse jogo aqui, 9 horas da noite, que eu já disse, né? Seguinte, sem enrolar muito, vamos olhar a classificação.
O Del Valle, em 7 jogos, tem 6 vitórias e um empate. O Del Valle amassa no Equador. Fez 14 gols, média de 2 gols por partida e sofreu apenas 3. Em 7 jogos, sofreu apenas 3 gols. Tá voando o Del Valle. Vai pegar o técnico que vive o momento oposto. Em 7 jogos, ele perdeu apenas 1. Empatou 4 e perdeu 2. Fez apenas 4 gols e tomou 5. Vamos dar uma olhada no histórico. Del Valle vem de 3 vitórias consecutivas contra o técnico universitário e 7 jogos de vencibilidade contra ele. Já vimos ali que é freguês. Del Valle vem de 9 jogos de vencibilidade na temporada. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos do que 3 gols. É um time under, até porque é um time que sofre poucos gols. E o técnico universitário vem de 4 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar gols e dos últimos 5... em todos os 5 foi under, até porque é um time que tem dificuldade para fazer gol, né? Só se ele levar goleada que vai ser um time over. Então é o seguinte, tô fora do mercado de gols, mas às vezes com boa oportunidade aqui explorar a vitória do Del Valle. Tá jogando em casa, tá voando, vai pegar um time que vive o momento oposto, tá jogando nada, não ganha de ninguém e é jogo sim para o Del Valle vencer, tá bom? Crava aqui 2-0 pro Del Valle. E pra gente fechar o nosso dia às 9h30 da noite, temos o jogo do meu Vascão visitando o Brusque. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal e você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Eu sei que você tá vendo esse vídeo agora, já esqueceu, então deixa o likezinho lá, custa nada, pô, só um segundinho. Se puder deixar um comentário também, filho, aí é God, aí é combo completo. Não deixe de me seguir no Instagram, vou deixar aqui o @, tem o link na descrição também, todo dia eu deixo o bilhete lá, eu deixo aqui e deixo lá, às vezes eu deixo até 2. E me segue no Twitter também, que muitos jogos eu acabo comentando ao vivo lá pelo Twitter. Também tem um @ e o link na descrição. Então bora aqui pra gente fechar logo o nosso vídeo. Esse jogo aqui, na moral, com todo respeito, tem cara de ser aquele jogo ruim. Mas sabe aquele jogo ruim, que dá cisco nos olhos? É esse jogo aqui do Brusque contra o Vasco. São duas equipes que vivem um péssimo momento, principalmente o Brusque. O Vasco até que jogou bem esses 2 jogos com o Diniz. Esse último jogo o Fábio mitou. O cara agarrou o que ele não agarra há muitos anos. E o Vasco, desses 2 últimos empates, tomou no último minuto. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Brusque não vence há 11 partidas. Já o Vasco não vence há 4, vem sofrendo 4 gols. Dos últimos 4 jogos, o Vasco vem sofrendo gols. Dos últimos 6 jogos do Vasco, em 5, a gente teve menos do que 3 gols, só que dos últimos 5, 4 foram ambas marcas. É o seguinte, sem enrolar muito e sem clubismo, tá? Se o Vasco continuar jogando o que ele jogou, tanto contra o CRB quanto o Cruzeiro também, o Vasco não perde esse jogo aqui. O Vasco jogou muito bem com o Diniz. Acredito até que o Vasco vai vencer, porém eu não tenho coragem de entrar nessa vitória seca. Coloca aqui um dupla chance para o Vasco. Eu sei que vocês vão falar que é clubismo e tal. É o seguinte, se você não sentir confiança, não faz entrada, pô. Tem outros jogos aí pra fazer. Mas, pelo que o Vasco vem jogando, cara, é muito... E pelo que o Brusque tá jogando também, 11 jogos sem vencer, acredito ser muito difícil o Vasco perder essa partida aqui. Por isso que eu vou colocar um dupla chance a favor do Vasco. E pra mim o Vasco vence de 2-1. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de sexta-feira, a gente não tem muito jogo, então filtre somente os melhores. Se você não sentir confiança, então deixa para fazer sábado, domingo, porra, que é final de semana, é campeonato cheio aí, cheio de rodada legal pra gente, tá legal? Não se fosse a fazer entrada, não se fosse a bater meta nenhuma, não sentir confiança, partiu para outro dia. O bom desse trabalho aqui que eu falo para vocês é você pode se dar folga sempre que você quiser, você é o seu patrão. Não deixe de me seguir no Instagram, tem promoção no XBet, tem um link na descrição, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã separei mais uma tripla pra gente, graças a Deus a nossa de ontem bateu, a de hoje vai bater e a de amanhã também, se Deus quiser. Primeiro jogo que eu separei é a vitória do Sporting, vai jogar em casa contra o Marítimo, tem tudo para vencer, apagar aquele 6-1 que ele levou em casa do Ajax e Marítimo vai pagar o pato. Segundo jogo, coloquei mais de gol e meio entre o West Brom e QPR. QPR é um time que eu gosto muito de entrar no mercado de gols, é um time muito over e 2 golzinhos aí safezada Mundo Bet. Pra gente fechar o nosso bilhete, coloquei Goiás empate anula, é um excelente mandante, Vila Nova é um péssimo visitante, dos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, só tem perdido na verdade e tem tudo para ele vencer, mas a gente vai com um empatezinho anula para ficar safe. Essa nossa tripla deu um total de odds de 1,98, ideal pra gente dobrar o nosso investimento sem muito olho grande e é isso, tamo junto, muita fé, bora pra cima!